Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Ao chegar a Betânia, Marta lhe saiu ao encontro. Cumpre vos expliquemos, segundo o Espírito e em verdade, o sentido das palavras que o Mestre e Marta trocaram no colóquio que então tiveram. Senhor, diz ela, se houveras estado aqui, meu irmão não estaria morto. Marta crê que seu irmão está morto e tem que ficar nessa crença, pelo mesmo motivo e com o mesmo fim que determinavam a necessidade de partilharem dela os discípulos e toda a gente. Jesus lhe responde: teu irmão há de ressurgir. Estas palavras, ressuscitar e ressurreição, ele sempre as empregou figuradamente, num sentido oculto aos homens e em acepções diversas, conforme aos lugares, aos casos, às circunstâncias. Conforme se tratava de uma morte aparente ou de dar um ensino. Nunca, porém, as empregou, já o temos dito e repetimos, no sentido que os homens lhe atribuíam, de acordo com o estado de suas inteligências, com as suas impressões, tradições e preconceitos, no dar volta do espírito a um cadáver, a uma podridão, depois de ocorrida a morte real. Teu irmão ressuscitará do mesmo modo que ressuscita para volver à vida corporal e de relação. Já ele o havia falado a seus discípulos. Todo aquele que, como Lázaro, se acha atacado de uma enfermidade que não é mortal, que não vai até a morte, todo aquele que, estando apenas a dormir, pode despertar, teu irmão ressuscitará no entender dos homens que o creem morto, de acordo com o sentido que emprestam ao termo ressurreição. Também aos teus olhos ele ressuscitará, porquanto, como os demais, tu igualmente o acreditas morto. Ao espírito de Marta, a resposta de Jesus se apresentou com um duplo sentido, podendo entender-se que ele se referia à ressurreição atual de um morto ou à ressurreição futura, no último dia. Daí vem que ela hesita e que, não ousando esperar a ressurreição atual de Lázaro, que a seus olhos está morto, diz: sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. O sentido que em sua mente Marta atribuía a estas palavras era idêntico ao que lhes davam as crenças populares dos hebreus e ao que elas têm, de acordo com a ideia do juízo final, do ponto de vista católico, que se originou daquelas crenças populares. Segundo estas, só era admitida como ressurreição dos mortos a ressurreição completa, do corpo e da alma, e ao que geralmente se pensava, semelhante ressurreição não se poderia verificar senão no fim dos tempos pré-determinados para a duração do planeta. Era essa ideia que Jesus sem cessar combatia, lembrando aos judeus que só a alma existe aos olhos de Deus, que a alma é que é a criatura inteligente e responsável, não passando o corpo de sepulcro onde ela se encerra temporariamente. Notai ainda que muitas vezes Jesus também fala alegoricamente da morte espiritual, aludindo às encarnações materiais
que eclipsam toda lembrança para o espírito que as sofre. Acabamos de dizer que as palavras de Marta, as quais implicavam a crença na imortalidade da alma, na sua sobrevivência ao corpo, se baseavam nas ideias populares dos hebreus. Como sabeis, pois que o lembramos ao comentar os 3 primeiros evangelhos, a crença na imortalidade da alma não era geral entre os judeus. Apenas certo número deles a admitia, uns como hipótese, outros como matéria de fé, outros ainda por tolerância com as superstições populares. Tal crença se espalhara, sobretudo, a partir da época dos Macabeus, que a fizeram reviver e a sustentavam, mas não constituía ponto de fé. Tendo dito Marta, sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia, Jesus lhe responde: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês isto? Duplo sentido apresentavam as palavras. Um segundo a letra, outro segundo o espírito. Tomando-as ao pé da letra, Marta compreendeu que Jesus aludia à ressurreição atual daquele que, morto, seria restituído à vida, e aludia também ao poder que, para ela, ele se atribuía a si mesmo de operar uma tal ressurreição. Eis porque, respondendo a esta pergunta do Mestre, crês isto? Disse: Sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Aqui tendes, segundo o Espírito e em verdade, o sentido daquelas palavras figuradas que só haviam de ser explicadas e compreendidas nos dias de hoje pela revelação atual. Jesus é a ressurreição e a vida, porque somente pela prática da moral que ele pregou e da qual seus ensinos e exemplos o fazem a personificação, é que o espírito chega a se libertar da morte espiritual, assim na erraticidade como na condição de encarnado. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.